Neste exato momento, todos os títulos públicos que são negociados lá no programa Tesouro Direto e que são indexados ao IPCA estão sendo negociados com uma taxa superior a 6%. E isso tem chamado muita atenção dos investidores. Muitas pessoas estão tirando dinheiro de ações, fundos imobiliários e investindo no Tesouro IPCA+. Será que esse investimento faz sentido mesmo para o seu perfil de investidor? Será que ele é bom? Quais são os riscos que existem dentro desse investimento? Bora falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreve no canal. Tem vídeo todos os dias sobre finanças e investimentos para você investir de forma inteligente e, claro, ganhar dinheiro. E se você já faz parte dessa comunidade, clique em curtir e deixa um comentário para mim aqui. Você já investe no Tesouro IPCA+? Quanto que você tem investido? Você está investindo mais? Você gosta dessa taxa de Tesouro IPCA mais 6? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber de você, o que você acha dessa taxa, beleza? Bora ver qual é a condição desses títulos, quais são os riscos e se vale ou não a pena colocar o teu dinheiro nesse investimento. Primeiro ponto, por que as taxas dos títulos públicos estão subindo tanto? Então, desde o dia 16 de abril até hoje, as taxas do Tesouro Direto subiram para casa dos 6% e não voltaram mais. Estamos aí há um mês com taxas de Tesouro IPCA mais 6%. Aí tem o IPCA 2035, 6,12%, IPCA 2045, 6,13%. Então, estão acima de 6% já faz um mês. Por que isso acontece? Tem dois motivos. O primeiro motivo é uma questão mais geopolítica, né? Uma questão global, que são as guerras lá no Oriente Médio. Israel e Irã, Israel, Palestina, e também tem a guerra de Rússia e Ucrânia. Essas guerras, elas mexem com a economia global, de alguma maneira, e isso traz um certo temor para os investidores, né? Para grandes investidores e para os pequenos também, que começam a buscar investimentos mais seguros, começam a exigir taxas de juros maiores também para investimentos mais seguros. Mas um segundo ponto que tem acontecido aqui no Brasil é o nosso fiscal. Nosso governo, ele tem gastado mais do que ele arrecada, e isso tem gerado um temor nos investidores, que um governo que gasta mais do que arrecada, em algum momento essa bolha vai estourar. Essa é a expectativa dos investidores. Então, quando gera esse tipo de temor, né, nos investimentos, acontece o quê? As taxas de juros começam a subir. A gente tem que lembrar que as taxas de juros que são negociadas lá no Tesouro Direto são uma expectativa. Como assim, Danilo, uma expectativa? Não é a taxa de juros de hoje que está sendo negociada lá. É a taxa de juros do futuro. Quanto que os investidores estão exigindo para resgatar o dinheiro lá no futuro. Então, por conta disso, os títulos do Tesouro Direto hoje estão negociando com o IPCA mais 6%. E por que essa taxa ela é muito boa? Porque tem muita gente falando desse investimento. Então, seguinte, se você for olhar o histórico dos títulos do Tesouro IPCA+, considerando uma janela nos últimos 5 anos, somente em 10% do tempo a gente teve a oportunidade de investir em Tesouro IPCA mais 6%. Os outros 90% do tempo sempre foi 5,5%, 5,8%, não foi 6%. Só para você ter um outro parâmetro, lá nos Estados Unidos, a taxa de juros anual é de 5,5%. Essa taxa de juros é nominal, sem descontar a inflação. E quando a gente fala do Tesouro IPCA mais 6%, nós estamos falando que você vai ter um ganho de 6% real, já descontando a inflação, porque esse investimento ele recompõe a inflação e te paga mais 6%. Então esse é o primeiro motivo do porquê esse investimento é sim uma boa escolha para você fazer. Agora tem um outro motivo aqui, que é um exemplo que eu coloquei aqui na carteira. Se a gente for pegar o IPCA do mês de fevereiro, foi de 0,83% no mês, né? Um investimento que te paga 1% ao mês, né, de ganho nominal, estaria te pagando aí um ganho real de 0,17. É só você descontar 1 menos 0,83. Você vai chegar em 0,17. Com o Tesouro IPCA+, você teria um ganho real de 0,49%. Então você percebe que nos meses em que a inflação ela empina, ela sobe muito, você garante um ganho real acima de um investimento aí que te garante 1% de rentabilidade ao mês. Esse é um outro ponto aí que esse investimento se torna um bom investimento. O terceiro ponto é que você protege a tua carteira, né, ou o teu recurso investido nesse investimento da inflação. E a inflação, ela nada mais é do que a corrosão aqui do seu poder de compra. Ela diminui o seu poder de compra. Então, o Tesouro IPCA+, ele consegue restituir para você a inflação. E aí existem pessoas que vêm com o argumento assim: mas o IPCA não é a minha inflação, o IPCA tá subindo só 4% nesse ano. Nunca que a comida, né, os alimentos subiram só 4%, a minha inflação subiu muito mais do que isso, eu não confio no IPCA. Mas o IPCA é o índice oficial de inflação no Brasil e ponto, né? Então, a sua inflação
inflação não é essa. A minha também não é o IPCA, mas na média é o IPCA. E a gente tem que usar a média, afinal de contas nós somos mais de 200 milhões de habitantes, não é mesmo? Então, na média, o IPCA é o índice oficial de inflação do Brasil, então é ele que corrige o nosso poder de compra. Querendo ou não, você investindo no Tesouro IPCA+, você vai ter essa correção aí do seu poder de compra. Esse é um outro motivo. Então, apesar do IPCA não ser o seu índice de inflação oficial, ele serve sim como uma correção para os seus investimentos. Eu fiz uma simulação comparando Ibovespa, CDI e IPCA mais 6 nos últimos 20 anos, 10 anos e 5 anos para saber qual foi a rentabilidade. Ou seja, se você investisse na Bolsa de Valores, se você investisse em um investimento que paga 100% do CDI, em outro investimento que pagava IPCA mais 6, quanto que você teria de rentabilidade agora? Então, nos últimos 20 anos, o Ibov se valorizou 544%, o CDI 653% e o IPCA mais 6, 423%. Então, nos últimos 20 anos, foi uma baita rentabilidade, mas ainda assim, IPCA mais 6 ficou abaixo do CDI. Agora, nos últimos 10 anos, o IPCA mais 6 valorizou 155%, o CDI 143% e o Ibovespa 145%. O IPCA mais 6 ganhou. E nos últimos 5 anos, o Ibovespa se valorizou 30%, o CDI 47% e o IPCA mais 6 80%. Nos últimos 5 anos, quem investiu em IPCA mais 6 ganhou aí 80%. Ah, mas não tinha esse título há 5 anos atrás. Isso aqui é um exemplo. Eu fiz um backtesting. Eu peguei o IPCA acumulado nos últimos 5 anos e acrescentei 6% ao ano. Nós chegamos aí numa rentabilidade aproximada de 80,9%, 81% acumulado nesses últimos 5 anos. Tô colocando aí na tela para você ver. Então, investir no Tesouro IPCA é sim uma opção de investimento para você. Qual que é o maior erro das pessoas? Primeiro, não definir uma estratégia de investimento, investir só porque está com uma taxa muito boa. E segundo, não investir no vencimento correto, que seja adequado à sua estratégia. Primeiro, o que é uma estratégia de investimento? O Tesouro IPCA+, ele sofre de um efeito que chama marcação a mercado. O que significa isso? Quando essa taxa, esse 6% sobe, o preço do título ele cai. A gente consegue ver isso de forma muito prática aqui na tela do computador, ó. Se a gente for entrar aqui na tela do Tesouro Direto, clicar aqui, ó, ver histórico de preços e taxas, ó, eu tô vendo aqui o Tesouro IPCA com vencimento para 2029. Se você for ver a taxa nos últimos 30 dias, vamos colocar aqui 90 dias. A taxa ela sai de 5,42 e vai lá para os 6,05. O preço do título nesse mesmo período saiu de R$ 3.200 e foi para 3.190. Ele foi até para menos aqui, né? Agora a taxa está começando a cair novamente. Então você consegue ver que o título ele se desvalorizou nesse período. Esse efeito aqui chama-se marcação a mercado. O que significa isso em termos práticos? Se você investe no Tesouro IPCA, uma grana que você vai precisar antes desse prazo de vencimento, pode acontecer de no momento em que você for resgatar esse dinheiro aqui, esse dinheiro, a performance desse investimento está negativa. Você está perdendo dinheiro. Então você vai resgatar com prejuízo. Agora, se você investir com o pensamento de manter ele até o vencimento, no vencimento o seu retorno está garantido. O IPCA acumulado daquele período mais os 6%, 6,3%, a depender do vencimento que você vai escolher. Então, o primeiro ponto para você definir se faz ou não sentido investir no Tesouro IPCA é qual que é o prazo que você precisa dessa grana. Danilo, eu vou investir para aposentadoria, para longo prazo. Não tem problema, então coloca a grana lá e esquece. Eu falo isso para todos os meus clientes. Esquece. Ah, Danilo, eu tô olhando a conta da corretora, tá negativo. Esquece, isso aí é longo prazo. Esquece. Não mexe nessa grana. É longo prazo. No longo prazo, você vai ver resultado. Assim, ó, normalmente, com 3 anos de investimento, você já começa a ver resultado. Mas a gente não pode garantir isso. Por quê? Porque tem a marcação ao mercado que é influenciada pela taxa de juros. Vamos fazer uma simulação aqui agora na prática para você entender como que funciona a rentabilidade e até para você ver quanto que possivelmente vai render esse investimento se você investir aqui R$1.000, R$10.000, R$50.000. A ideia aqui é fazer essa simulação para você ver como que faz e você mesmo conseguir fazer aí no seu celular, na tua casa, beleza? Bora aqui para a tela do meu computador. Veja só, estou aqui na tela do meu computador, no site do Tesouro Direto. Eu vou escolher o Tesouro IPCA com vencimento para 2035, tá bom? Então eu vou clicar aqui em Simule. Quanto quero investir hoje? Aí eu vou colocar aqui R$10.000 e vou clicar aqui, ó, se você for investir todos os meses, eu não vou colocar investimento mensal. Então, R$10.000, simular. Tá dando aqui IPCA mais 12, né? Apareceu ali. Então, eu vou investir R$10.000 agora e vou ganhar em 2035 um valor bruto de R$28.144,15 e um valor líquido de R$24.823,55, descontando IR e taxas da B3. Danilo, quais são os parâmetros que essa calculadora está utilizando? Qual que é o IPCA? Você vem aqui, ó,
alterar parâmetros, você consegue ver a rentabilidade pré-fixada do título, que é esse 6,15%. Você consegue ver também a expectativa de IPCA daqui para frente, 3,58%. Essa expectativa, ela leva em consideração a meta de inflação no Brasil. Então, segundo o Banco Central, a meta de inflação no Brasil é de 3%, podendo ficar 1,5 ponto percentual para cima, né? 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Então, pode chegar até 4,5 ou pode ficar até 1,5% ao ano. Então, a gente está colocando aqui, o Tesouro coloca 3,58. Só que a gente pode colocar aqui 4%. Vamos arredondar para 4%. E aqui, se você quiser comparar, né? Fazer umas comparações, rentabilidade de LCA, LCI, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 90% do CDI, taxa Selic expectativa, uma rentabilidade do fundo DI, vamos colocar aqui 100% do CDI lá para o futuro, tá certo? E a gente vem aqui, ó, aplicar novos parâmetros. Ele vai aplicar esses novos parâmetros na nossa simulação. E aí você vai ver que no Tesouro você vai ter um resgate bruto de 29.613. Numa LCA LCI que paga 90% do CDI, já cai para 23.000, poupança 19.800, um fundo DI 25.300 e um CDB 21.400. Então o Tesouro IPCA continua sendo uma excelente alternativa de investimento em comparação a esses outros investimentos. Então sim, o Tesouro IPCA+ é um excelente investimento, mas tem que estar adequado ao teu perfil de investidor, às tuas necessidades. Se você tem uma grana aí para investir, tem 50, 100 mil, mais de 100 mil reais para investir e tá meio desnorteado, não sabe onde colocar essa grana, eu sou consultor de investimento e posso te ajudar nessa tomada de decisão. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário do meu WhatsApp. Pode me chamar lá no WhatsApp, a gente agenda uma reunião, marca uma reunião, a gente bate um papo, troca uma ideia e eu te ajudo a construir essa carteira de investimento de acordo com as suas necessidades, de acordo com todo o seu planejamento, o que você precisa aí para médio e longo prazo. Combinado? Deixa para mim nos comentários o que você achou desse vídeo e também o que você acha do Tesouro IPCA+, se você tá ou não investindo, e me segue lá no Instagram, @Danilo Silva. Agora no final vai aparecer um vídeo que faz total sentido porque você tá precisando. Clica nele e continua assistindo, continua aprendendo e se aperfeiçoando sobre investimentos. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.